Eu nem havia percebido, mas essa última temporada marcou o final dessa década da NBA, uma década que mostrou várias mudanças na liga e eu estava lá para acompanhar tudo. E uma das coisas que ficou bem óbvio foi que essa era da NBA ficou marcada pelos Big Threes, onde normalmente 3 estrelas se uniam para formar um super time. Por causa disso, eu quero analisar cada um dos considerados super times dessa década para falar sobre eles e dar a minha opinião, se eles realmente poderiam ser considerados como um super time. Hoje, eu vou começar pela equipe que, na minha opinião, começou tudo isso, o Boston Celtics. Bom, antes de tudo, o que eu considero como um super time? Principalmente uma equipe que tenha pelo menos 2 atletas que sejam considerados um franchise player. Basicamente 2 atletas que, se fossem jogar sozinhos em uma equipe ruim, mudariam o rumo dela. Existem bastantes estrelas, mas para que um jogador seja um franchise player é totalmente diferente. Então um time ter apenas 3 estrelas não os automaticamente torna um super time. Além disso, o fator idade também afeta tal estado, porque é possível ter 2 atletas que eram franchise player, mas obviamente estavam caindo de produção, ou ter até 4 ou 5 estrelas que também já passaram de seu tempo. Com isso definido, vamos falar desse primeiro super time. Por que eu então considero o Boston Celtics de 2008 como o primeiro super time? Por que não o Boston Celtics dos anos 60, por exemplo, que literalmente quase levou todos os títulos da década? Simplesmente porque naquela época as regras eram diferentes, eram menos times e não existia um cap que limitasse a formação de uma equipe. Então por que não o Showtime Lakers ou o Chicago Bulls dos anos 90? Afinal essas equipes dominaram suas décadas e tinham 2 franchise players também. Bom, esses times foram formados em grande parte pelo draft e demoraram para tornar-se os principais da NBA, então também não conta, porque uma característica dos super times dessa década é que eles se formavam de maneira instantânea através de trocas ou assinaturas na agência livre. Um time que se forma pelo draft sem jogadores se unindo por vontade própria para ganhar um título não simboliza um super time como nós vimos nessa década, onde em uma agência livre, pela vontade própria dos atletas, super equipes se formavam e alteravam completamente o rumo da NBA. O motivo pelo qual essa equipe do Celtics pode ser considerada, ao meu ver, como o primeiro super time foi porque até aí ninguém realmente tinha visto 3 jogadores de um alto calibre se unindo dessa forma, tudo de uma vez. Paul Pierce já fazia parte do time, é verdade, mas o Celtics estava a ponto de explodir se não acontecesse nada. Assim, Danny Ainge, através de trocas, trouxe Ray Allen e Kevin Garnett, montando uma equipe com 3 atletas de elite, considerando que na temporada anterior todos tiveram mais de 20 pontos por jogo e na época ainda eram extremamente eficientes e todos poderiam ser considerados um franchise player no momento da troca. Além disso, essa equipe também tinha excelentes jogadores de apoio, algo que às vezes pode ser difícil de se montar quando você traz mais de uma estrela. Então era um time com 3 franchise players e um suporte decente, e dessa forma eles entraram como um dos favoritos para a temporada de 2007-2008 e confirmaram esse favoritismo, levando o título, e naquele ponto era difícil ver alguém que os parassem, mas tinha um oponente que se mostraria muito forte até mesmo para esse time. Eu percebi que uma certa narrativa se formou nos últimos anos. Muitos dizem que esse time é muito superestimado quando falamos dele, porque olhando assim, eles só ganharam um título, mas existia um fator que a maioria dessas pessoas ignora: o tempo que essa equipe foi formada. Quando os 3 atletas foram unidos, todos tinham 30 ou mais anos de idade e já estavam no final de seus auges e perto de seu declínio. Se essa equipe fosse formada uns 2 ou 3 anos atrás, eles provavelmente fariam bem mais estrago na liga, porém, eles não tinham muito tempo e logo seus atletas começariam a cair de produção. Além disso, na segunda temporada pelo Celtics, Garnett sofreu uma lesão que aceleraria o declínio e os seus números também começaram a cair um monte. Mesmo com essa queda de produção, eles ainda eram decentes o suficiente para serem constantemente um dos melhores times do leste. Também ajudou que Rajon Rondo se tornou uma estrela e um dos melhores armadores da liga, o que possibilitou que esse time continuasse relevante, além deles sempre terem um bom suporte. A verdade é que se Kevin Garnett não se machucasse em 2009, essa equipe provavelmente chegaria às finais, considerando que em 2010 eles chegaram às finais e ficaram a apenas um jogo de ganhar outro título. Depois disso, outro super time se formaria e tomaria a posição do Celtics, time que eu vou falar em um próximo vídeo. Mesmo não mais os favoritos por mais alguns anos, eles ainda tentaram competir, mas o tempo não espera por ninguém e um processo de reconstrução era necessário.
No final, isso mostrou que essa estratégia poderia dar certo, e sem saber, o Celtics acabou criando a fórmula que basicamente seria usada por vários times durante a próxima década para tentar formar uma equipe para ganhar um título, algumas vezes bem sucedida, outras vezes falhando em proporções épicas. Então qual é a minha opinião sobre essa equipe? Bom, eu considero o time de 2007 e 2008 como um super time pelo simples fato que na época de sua formação, os 3 atletas ainda eram os franchise players de suas equipes. O argumento de apenas um título não conta muito na minha opinião porque, de novo, se Garnett não se machuca em 2009, eles provavelmente chegariam às finais novamente e em 2010 ficaram a apenas um jogo, mostrando que eles ainda eram extremamente competitivos, mesmo com a decadência de seus jogadores. A maneira como esse time se formou, tudo de uma vez, e mudou o equilíbrio da liga, iria voltar a se repetir. Então eu espero vocês nos próximos vídeos para continuarmos analisando os próximos Big Threes e super times que marcaram essa década. Obrigado e até a próxima.